Antes de eu começar a ler livros, eu estava mexendo no marketplace muito conhecido e lá dentro eu recebi um anúncio. O anúncio era um combo de 3 livros: Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária. Eu fiquei olhando e os temas me chamou bastante atenção. Eu queria saber o que tinha dentro daqueles livros. Então eu comprei. E os livros chegaram e eu nem abri. Ficaram lá guardados por mais de um ano. E nesse período, passado esse período, na verdade, eu comecei a mexer nas minhas coisas e encontrei esses livros. Fixei o olhar neles e senti algo diferente naquela hora. Então eu decidi abrir os livros. Detalhe, estava embalado ainda, do jeito que chegou. Então eu escolhi um dos 3, Pai Rico, Pai Pobre. Comecei a ler aos poucos, depois foi ficando mais frequente, até que se tornou um hábito. Lembro que todo momento que eu estava fazendo era lendo e pesquisando. O que eu mais fazia era ler. Lembro até que me perguntaram uma vez o que eu mais fazia nos momentos de lazer e eu falei que eu lia livros. Parece até papo de nerd, mas eu nunca fui um. Com esse combo desses 3 livros, eu comecei a entender como que o dinheiro funcionava. E quando eu menos percebi, eu tinha terminado os 3. E agora eu queria mais. Me apresentaram uma biblioteca e eu me encantei por ela. Comecei a ler muitos livros sobre vários temas. Comecei a notar padrões e criar pensamentos. Comecei a deixar de acreditar em tudo que me diziam e bum! Minha mente expandiu. E continua cada vez mais forte. Apenas 16% da população brasileira compra um livro, mas quantos por cento realmente lê um livro até o final? Com base nesses dados, estima-se que apenas 1% da população lê livros com frequência e até o final. Bill Gates, fundador da Microsoft, se dedica pelo menos 1 hora por dia para leitura e lê cerca de 50 livros por ano. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, já afirmou que boa parte do seu dia usa para ler livros. Ele disse que às vezes chega a cerca de 500 páginas por dia. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, afirmou que lia até 2 livros por dia. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e do Instagram, ele mesmo afirmou que lê 1 livro a cada 2 semanas. Talvez esses dados que eu te mostrei possa fazer você querer começar a ler, mas no vídeo de hoje nós vamos mais a fundo. Hoje eu vou falar sobre 5 motivos pelos quais você deveria ler livros, e urgente. Motivo número 1, você se torna mais interessante. Você já deve ter tentado conversar com uma pessoa que não tem conteúdo nenhum. É péssimo. Tudo que ela diz e faz é baseado em achismo, sem profundidade, nenhuma referência, nenhum argumento. Agora, quem lê, começa a ter base. Você passa a formar opinião com conteúdo, não com palpite. Você começa a falar com consistência, porque você não está repetindo qualquer coisa, você está se apoiando na visão de gente que venceu na vida, que viveu, que construiu. Quando você se dedica à leitura de livros, você começa a formalizar pensamentos com base em opiniões de pessoas que tiveram muito sucesso na vida. E quando você fala com base, as pessoas param para te escutar. Porque dá para sentir, você não fala por falar, você fala porque você sabe o que você está dizendo. Motivo número 2, melhora a sua comunicação como um todo. Apenas 7% da sua comunicação é verbal, 38% é o tom da sua voz e 55% é a linguagem corporal. E adivinha só, a leitura ajuda em tudo isso. Quando você lê, você não aprende só novas palavras, você pensa melhor. Organiza seus pensamentos e fala com clareza. Você melhora seu vocabulário, claro, mas também o seu raciocínio. E quem raciocina bem, se expressa melhor. Quando sua comunicação fica boa, tudo melhora. Sua confiança, sua postura, sua presença. Quem lê impõe respeito só ao abrir a boca. Tem uma frase da Virginia Woolf que ela diz: leia 1000 livros e suas palavras fluirão como um rio. Se tem uma coisa que pode melhorar a sua comunicação, além da prática, são os livros. Motivo número 3, você vai estar à frente de muitos. Como eu disse no início do vídeo, apenas 1% da população lê livros por inteiro e com frequência. Com base nessa informação, já é motivo suficiente para entender que você fará parte de um grupo de pessoas que, querendo ou não, estão em um escalão superior do sucesso. Se você me perguntar, Caio, qual que é a melhor maneira de mudar os meus modelos mentais? Eu te digo, simplesmente leia. Leia muito. Naval Ravikant disse em seu livro que ele deve passar 1 ou 2 horas por dia lendo, e só isso já coloca ele no top 0,0001%. Ainda nas palavras dele, ele acha que a explicação para qualquer sucesso material que ele tenha tido na vida e qualquer tipo de inteligência é por conta dos livros.
Bill Gates, considerado por um período o homem mais rico do mundo, acredita na mesma ideia. Pessoas comuns, acredito eu, leem 1 minuto por dia, talvez até mais, as legendas do Instagram, os stories das pessoas. Se você se decidir a criar o hábito da leitura, eu tenho certeza que você vai estar à frente de muitos. Motivo número 4, você tem mais concentração e foco. Hoje em dia, muita gente não consegue ficar nem 10 minutos em silêncio e já pega no celular. Tá viciado em estímulo, em dopamina barata, em distração. E sabe por quê? Porque a sua mente nunca foi treinada para ter foco. Ela foi treinada para pular de uma tarefa para outra. Ler livros é como praticar musculação. Só que ao invés de causar hipertrofia no músculo, no físico, causa na mente, no cérebro. Quanto mais você lê, mais a sua mente fica afiada, mais foco, mais concentração. Você treina o seu cérebro para focar em uma coisa só. E aquele que consegue focar, consegue construir. Você quer montar um negócio? Quer mudar de vida? Quer estudar, treinar, crescer, se desenvolver? Então aprenda a ter foco. E o livro é o melhor treino para isso. Motivo número 5, você para de aceitar o que os outros dizem. Antes eu acreditava em tudo o que diziam, acreditava em qualquer coisa, mas os livros mudaram isso. Eu não acredito mais em promessas, em palavras bonitas, não espero mais nada das pessoas, principalmente aquelas que não se esforçam para aprender, que não pegam em um livro. Porque, para ser bem sincero, aquele que não lê, ele não tem vantagem nenhuma sobre um analfabeto. Quando você não lê, tudo que você acredita vem da boca de outra pessoa. Da TV, da internet, do seu pai, da sua mãe, do grupo do WhatsApp, e você aceita tudo isso. Porque você não tem base para questionar, nenhum argumento, nenhum pensamento próprio. Agora, quando você começa a ler e a expandir a sua mente, você vive a vida de outras pessoas. Você começa a desconfiar e se perguntar: será que o que essa pessoa está falando faz sentido? Você para de seguir qualquer coisa que falam. E o melhor disso tudo é que você está vivendo mais de uma vida. Porque aquele que lê vive a vida de outras pessoas que tiveram sucesso. Mas aquele que não lê vive apenas uma vida. Acredito que eu tenha lido mais de 50 livros já. O que é muito pouco, mas já foram mais de 50 vidas. Para finalizar, eu quero deixar alguns conselhos para quem está começando. Leia o que você ama até amar a ler. E lembre-se que ler não é uma corrida para ver quem termina mais rápido. Quanto melhor o livro, mais devagar você tem que consumir. E entenda que quando você se sentir confuso com algum livro que você está lendo, esse sentimento é aquele mesmo sentimento que a gente sente na academia, quando a gente está treinando o músculo. Só que a diferença é que a gente está desenvolvendo músculos mentais, ao invés de músculos físicos. Aprenda a aprender e leia livros. Ah, e sabe aquela música que você não consegue tirar da cabeça? Todos os nossos pensamentos funcionam da mesma maneira. Então toma muito cuidado com o que você lê. Se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos melhores conteúdos. Vamos acabar com tudo e Kaizen.